depois veio o grito, o soco na mão, ela achando que era culpa, que exagerou na briga. Mas a culpa era do Jurandir, que chamava isso de vida. Quem vê de fora acha fama, acha glória, mas ninguém posta hematoma na história. Caiu no quarto, se escondeu na cozinha, até achar um canal que dizia: fala, Dani Delanos, conta das Alices, mostra pro Brasil que não é mimimi. Bom dia! Bom dia, galerinha aí do canal Mundo da Dani. Estamos aqui com mais uma história para vocês. Tá chegando agora, deixe seu joinha, seu comentário, tudo aí que vocês já sabem. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Se quer mandar sua história, o e-mail tá passando aqui na sua telinha. Já sabe, né? As histórias menores a gente põe no canal Mundo da Dani, histórias maiores lá no canal Dani Delanos. Então, bora lá para nossa história de hoje. Olá, Dani. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Alice, tenho 40 anos e me considero uma mulher forte, sem medo de enfrentar desafios. Sou a filha mais nova da minha mãe, mas o histórico é um pouco confuso. Eu sou adotada. Minha mãe começou a cuidar de mim quando eu tinha 3 meses. Minha genitora engravidou de um homem casado. Não trabalhava e sua mãe não queria ouvir choro de criança, então me deixava na casa da irmã dela. Naquela época, minha mãe e minha tia estavam grávidas simultaneamente. Ambas tiveram os bebês. O filho da minha mãe faleceu 2 meses após o nascimento. Foi então que minha genitora me ofereceu para minha mãe, para a mãe adotiva, né? Já que a mãe adotiva tinha perdido um filho. Ela ficou surpresa e perguntou como poderia aquela mulher dar a filha, tipo, como assim, você vai dar sua filha para mim? Você só tem ela, né? E a genitora respondeu que não tinha condições de me criar e para sobreviver fazia programas. Quando eu tinha 8 meses, minha mãe teve mais 2 filhos. Ambos também faleceram. Deviam ser gêmeos, né? Depois vieram meus 2 irmãos, um casal que quase não sobreviveu, mas graças a Deus conseguiu. Minha mãe e o pai dos meus irmãos voltaram da Bahia para Pernambuco. Ela ficou com medo de que depois me tomassem dela. Então eu fui criada com todo amor, sem diferença. As pessoas costumam dizer que eu sou até parecida com a minha mãe adotiva. Depois de um tempo, minha mãe se separou do meu pai, né? E ele era muito mulherengo. Minha mãe não aguentou e deixou eu e meus irmãos na casa dos meus avós, onde ficou trabalhando como empregada doméstica. A casa da minha avó era uma casa grande, cheia de primos. Lembro de quando eu ia na creche de manhã ouvir o trem passar. Eu corria para ver, mesmo sendo longe. Dani, o tempo foi passando e meu maior medo sempre foi passar fome. Eu acho que eu tenho trauma disso. Só de olhar para as coisas no armário eu sinto uma tristeza profunda. Gente, é você e meu irmão. Meu irmão tem trauma de geladeira vazia. Um tempo depois viemos morar em Maceió. Meu avô sempre trabalhou em fazenda e ganhava bem. Mas após um acidente ele ficou incapacitado. As coisas apertaram e minha mãe e minhas tias sustentaram a casa. Quando levaram meu avô para fazer exames, descobriram que ele tinha uma hérnia de disco e ele chorava de dor. Ele engatinhava, Dani, como uma criança, mas graças a Deus ele já voltou a andar. Muitas vezes nosso café da manhã era farinha com café. A gente comia do prato. Um tempo depois, minha mãe conheceu meu padrasto e foi viver com ele. Levou eu e meus irmãos para uma fazenda cheia de frutas. A gente tinha que andar muito para ir para a escola. Depois, minha mãe pegou o neto, filho do meu padrasto, para criar, pois a mãe dele havia tentado matar 2 vezes. Então, antes de ir para a escola, tínhamos que lavar pratos, varrer a casa. E eu fico triste porque eu sei que meu padrasto não gostava de mim. Quando eu tinha 12 anos, falei para minha mãe que eu não queria mais morar lá. Eu ficava pensando em fugir, mas eu tinha medo. Eu sofri uma grande violência por parte do filho do meu padrasto, que desmentiu tudo e continuou a me prejudicar. Desde então tenho problemas com abraços, pois eu não recebi carinho nem da minha mãe, nem dos meus avós.
Quando voltei a morar com eles, a situação melhorou, pois as humilhações acabaram. Com 14 anos, comecei a trabalhar cuidando de crianças. Eu pedia as coisas à minha avó e ela dizia, Deus proverá. E aquilo me deixava tão irritada. Então ela sai lá da fazenda com a mãe do padrasto e vai lá morar com a avó e com o avô de novo, né? Deus proverá, isso me deixa... Quase toda a minha família, Dani, é evangélica e eu também era. Então chegou a fase do namoro. Uma época confusa. Eu sofria por causa de ex-namorados, por ouvir músicas que consideravam um pecado e por me relacionar com meninos de fora da igreja, pois eu também achava que era pecado. Com 18 anos conheci Saulo. Eu disse que se ele quisesse namorar comigo, tinha que ser crente, pois meus avós não deixavam eu namorar quem não fosse crente. Ele era um moreno claro, bonito. Minha avó pressionava para que eu me casasse, sendo que o namoro era só de beijos. Um dia tomei coragem e liguei para Saulo. Perguntei se ele queria fugir comigo. Ele veio me buscar e fomos morar na casa dos pais dele numa ilha. Eu acordava cedo, ao contrário da casa da minha avó, onde eu acordava 10 horas. Eu tive 3 filhos. Minha primeira filha faleceu repentinamente. Ela tinha 1 mês e 18 dias. Não estava doente. O pai dela insistiu que eu precisava engravidar novamente, mas eu tinha medo de perder. Mas rapidamente engravidei e nasceu um menino lindo. Quando Lucas chorava, meu filho, eu sentia alegria, pois eu sabia que ele estava vivo. Mas eu não queria ter mais filhos. Eu achava loucura ter muitos. E ela ficou grávida novamente, né? Então já era a 3ª gravidez dela, porque uma menininha tinha morrido. Aí no dia que o bebê nasceu, ela fez a cirurgia lá pra ligar, né? Ligar as trompas pra não ter mais filhotes. Na época eu morava com a minha ex-sogra. Na época eu morava com a ex-sogra do meu ex, que dizia que quando eu saísse da casa dela, eu só poderia levar um filho. Como assim, gente? Depois, o pai dos meus filhos veio me pedir que eu deixasse um filho lá. Gente, eu sempre tive medo que meus meninos seguissem um caminho errado. Eu rezava muito pedindo proteção a Deus. Mas, graças a Deus, meus filhos são excelentes. O mais velho terminou os estudos e trabalha no mesmo hotel que o pai. Quando meu filho tinha 1 ano, eu fui morar com outra pessoa. Aí ela se separou e foi morar com outro homem. Depois de um tempo, acabei me separando. Então conheci Jurandir. Um homem de olhos verdes, mas, gente, foi um relacionamento marcado pelo horror. Ele me batia muito, me seguia, me perseguia. Então eu pedi a Deus para enviar alguém para cuidar de mim. E foi aí que eu conheci Jurameu, num aplicativo de namoro. E toda a família o amou. Ele é uma boa pessoa, não deixa faltar nada, trata bem a mim e meus filhos. Meu outro filho mora com o pai. Jurameu trabalha em outra cidade e vem de 15 em 15 dias. Às vezes eu pego meu celular e vejo que ele conversa com outras mulheres. Embora ele fala que isso não é traição, porque ele não está vendo, é só pelo celular. Além disso, meus filhos estão bem. Fazem esporte, são ótimos. Mas voltando à minha genitora, ela quis me ver, Dani, e prometeu me mandar uma passagem para ir lá vê-la, mas nunca fez. Fiquei revoltada, pois depois de mim, ela teve mais 4 filhos e todos eles são usuários de drogas. Me pergunto por que eu, a mais velha, não fui criado por ela. 1 ano atrás, meu avô faleceu. Às vezes eu choro de saudade dele. Ele me deu o amor de pai. Bom, essa é a minha história, espero que vocês leiam. Eu acho, graças a Deus, que ela não te criou, né? Porque se ela criou 4, é tudo usuário de droga, não vejo que ela criou bem esses filhos dela, né? E você fala que pelo menos o seu avô ali te dava carinho, atenção. Então, assim, você tava ali onde você tinha que estar, né?
Eu acredito muito isso, sabe? A vida muitas vezes coloca a gente onde a gente tem que estar. Então, você teve uma mãe, talvez não te dê ali tanto carinho como você queria, mas você teve seus avós que sempre oraram por você, você, né, você teve uma família que te acolheu. Porque, olha, às vezes assim, a gente acha errado, mas não sei, vamos colocar no lugar da sua mãe, né? Você falou que ela era prostituta, né? Ela não tinha dinheiro, então de repente na cabeça dela passou essas coisas, né? Eu não vou poder cuidar dela, então vou dá-la para quem possa. Pode ser que ela, do jeito dela, pensou em fazer o melhor para você. Agora eu não aguento essas coisas de eu vou levar, vou te mandar uma passagem, você vai me conhecer e nunca fazer, sabe? Esse negócio de prometer as coisas e não cumprir é foda, ainda mais por uma criança que tá ali, né, querendo ou não. Você quer conhecer suas origens, você quer conhecer de onde você veio, você quer conhecer os seus irmãos. Por pior que seja ali aquela família, é a sua família, né? Apesar que, como eu te falei, sabe? Eu acho que você esteve num bom lugar, porque pelo menos essa família aí cuidou de você da maneira que eles podiam, mas eles cuidaram de você, tá bom? Um beijo. Não entendi essa história. Como assim leva um filho? Você falou que um filho mora com seu pai, então você realmente levou só um filho com você, né? Vê se essa moda pega, gente. A sogra vai levar só um filho. Eu, hein? Ai, ai. Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.